3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Paulo está falando aqui de uma oração que ele fez, e esse texto mostra que a oração, muitas vezes, é desconcertante. Nós oramos pela cura de uma pessoa que a gente ama e a pessoa morre. Nós oramos pela nossa vida profissional, queremos uma promoção, queremos um aumento de salário, e aí a gente perde o emprego. Oramos pela vida profissional, e isso acontece. Alguém ora por alguma coisa que ele deseja e não consegue aquilo. Então, a gente poderia ficar aqui mencionando um monte de exemplos de orações que a gente fez e que não fomos atendidos. Se nós fizéssemos uma lista das orações que não foram atendidas e outras que foram atendidas, nós iríamos descobrir que as orações que não foram atendidas, respondidas, seja lá o que for, são muito maiores do que as que foram atendidas. Pelo menos no meu caso. Eu não sei se tudo que você pediu em oração você recebeu. Eu, no meu caso, muitas coisas eu não recebi. E para aumentar a nossa perplexidade diante dessa afirmação que eu estou fazendo, há o fato bíblico de que Deus prometeu responder às orações. Deus promete na Bíblia responder. Por exemplo, há um versículo na Bíblia muito interessante, lá em Jeremias 33:3, ele diz assim: clame a mim e eu responderei. Deus está falando isso para Jeremias: clame a mim e eu vou responder. E em Mateus 7,7, Jesus disse: peçam e será dado. E lá em João 14,13, nós lemos: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aí, como é que fica o fato de não termos algumas orações respondidas? Bom, primeiro, eu quero afirmar que é um grande equívoco, um grande erro, pensar que Deus atende a todos os nossos pedidos. Deus não atende a todos os nossos pedidos. E uma razão para que eu afirme isso é que muitas vezes nós somos imaturos, nós somos egoístas e vivemos num contexto de egoísmo e materialismo, onde está todo mundo querendo puxar o tapete do outro, cada um pensando nos seus problemas. Vivemos num período de consumismo, essa época do Dia dos Pais, os shoppings, os pais aqui que receberam toneladas e toneladas de presentes, o pessoal comprou lá no shopping. Nós vivemos uma época de cobiça, nós sempre estamos de olho no carro do outro, na casa do outro, no emprego do outro. Esse é o nosso mundo. E nós somos afetados por isso. Antigamente se falava muito do crente danoninho. Alguém lembra do crente danoninho? Aquela musiquinha, me dá, me dá, me dá. Esse é o crente danoninho. O crente que está sempre, Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. Né? Nós fazemos com Deus, muitas vezes, o que os nossos filhos fazem conosco. Está sempre pedindo coisa. Aqui, se meus pais tivessem me dado tudo o que eu pedi para eles, eles estariam falidos. E eu continuaria insatisfeito da minha vida. Lá em Jeremias 17, versículo 9, nós lemos o seguinte: quem pode entender o coração humano? Nada há que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Olha que afirmação dura. Não há nada mais doente que o nosso coração. Nós nos enganamos muito. Há coisas que a gente acha que vai ser o máximo na nossa vida e acaba nos destruindo.
Nós queremos e achamos que se tivermos aquilo, se aquela oração for atendida, nós seremos abençoados. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. O nosso coração nos engana. E é por isso que, na maioria das vezes, muitas das nossas orações não são atendidas. Uma coisa que eu quero afirmar: Deus não se submete às nossas ideias erradas sobre oração. Não é porque eu acho, porque eu entendo assim, é que Deus vai se sentir obrigado a me atender. Olha só esse versículo de Lamentações 3:44. Olha que versículo interessante. Tu te escondes numa nuvem para que as nossas orações não chegassem a ti. Sabe, Deus se escondeu numa nuvem porque ele não queria receber as nossas orações. A Bíblia fala que o grande Moisés orou para entrar na terra prometida, mas morreu antes de entrar na terra prometida. No texto que nós acabamos de ler, Paulo orou para aquilo que ele chamava de espinho na carne, que era um sofrimento que ele estava experimentando. Senhor, tira isso de mim, tira esse problema do meu caminho. A Bíblia diz que ele orou quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. E Deus não tirou. Oração, a gente precisa entender, não é simplesmente fazer pedidos. A gente confunde oração com pedido. Como se Deus fosse o grande balconista do universo. E a gente chega para o balconista e me dá. Oração é muito mais do que isso. Oração é você viver na presença de Deus, é você ter comunhão com Deus, é você sentir prazer com Deus, é você falar, é você ouvir, é você agradecer, é você glorificar a Deus. Oração é muito mais do que um simples pedido. Por isso, não são todos os nossos pedidos que são aceitos. Outra verdade interessante aqui é que o sofrimento é resultado da nossa humanidade. Por que a gente sofre? Eu não sei, não conheço todos aqui. Eu não sei se você está passando por algum sofrimento. Pode ser físico, emocional, relacional. Por que você está sofrendo? Bom, nós somos humanos. A gente sofre porque é humano. Muitas pessoas discutem como seria a vida se o primeiro casal não tivesse pecado. Como é que seria? Será que nós não morreríamos? Será que não haveria doença? Nós não ficaríamos doentes? A vida seria eterna, uma existência assim, eterna, de como se a gente vivesse num resort de luxo? A vida seria isso? Uma eterna férias? Como seria a vida? Tudo isso é especulação. Eu prefiro acreditar que nós sofremos porque nós somos finitos, porque nós somos limitados. Não existe vida indolor. Você conhece alguma vida à prova de dor? Conhece alguém que nunca tenha sentido dor, nunca tenha sofrido? Eu não conheço. Vai ter muitas coisas, há muitas decepções na vida, muitas traições, muitas enfermidades, muitas perdas. É impossível passar pela vida sem sofrer. O sofrimento é inevitável. O apóstolo Paulo sofreu a ponto de pedir a Deus que o livrasse daquele sofrimento. Olha, Paulo não era nenhum fracote. Paulo não era nenhum fracote. Ele havia passado por experiências muito duras na sua vida. Paulo experimentou coisas difíceis. Eu queria mostrar, olha só o que Paulo sofreu. Ele mesmo conta. Eu tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Paulo está falando da experiência dele. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chibatadas. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados pelos falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas.
Além das outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Alguém aqui passou por algo semelhante a isso? Mas o sofrimento que ele estava experimentando naquela hora era tão forte que ele chegou a Senhor, por favor, tire esse sofrimento da minha vida, que ele chamava de espinho. Tire esse espinho da minha carne. Paulo não era um menino mimado por Deus. Existem pessoas que desistem com chuviscos na vida. Um chuvisquinho ele desiste. Mas Paulo enfrentava muitas tempestades e até muitas vezes ele experimentou furacões. Mas Paulo foi fiel até o fim. Paulo tinha um espinho na carne. Eu não vou ficar aqui especulando sobre o que era esse espinho que ele tinha na carne, que ele chamava metaforicamente de espinho na carne. Não vou ficar especulando, mas era um sofrimento pesado. Que nem os naufrágios, nem as chicotadas, nem os apedrejamentos se aproximavam daquele sofrimento. Era uma coisa pesada. Mas o espinho de Paulo era algo tão doloroso e que causava para ele tanta vergonha, e talvez até as duas coisas, que ele pediu: Deus, tira isso da minha vida. E aí a gente aprende com Paulo, em terceiro lugar, que no sofrimento, quando você passar por dificuldades, nós devemos insistir na oração. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. 3 vezes. Não foi aquela oraçãozinha assim que a gente faz por costume. Aquela oraçãozinha que a gente já decorou, a gente faz. Não, era aquela oração intensa. Você já teve essas orações intensas ali no seu quarto, ou onde esteja, em que você coloca toda a sua alma, todo o seu coração naquilo? Pois é, Paulo orou 3 vezes. Do mesmo jeito como Jesus também tinha orado 3 vezes lá no Getsemane, para Deus afastar o cálice de dor que lhe estava reservado. Paulo orou 3 vezes para tirar o seu espinho na carne. Porém, a resposta de Deus foi não. Paulo orou e Deus disse não. Orou com insistência. Especificamente. Senhor, é isso, eu não estou pedindo por tudo. Senhor, eu só quero perder, tira esse sofrimento. E mesmo assim, Deus disse não. E por que não? Depois ele descobriu que Deus tinha permitido aquela dor na vida dele para evitar que ele fosse orgulhoso. Sabe? Ele corria esse risco. Eu sou Paulo, já fundei um monte de igreja, eu sou o tal, eu sou o máximo. Ele podia ter inflado. E para evitar aquela arrogância, ele tinha aquele sofrimento. Olha só o que diz Provérbios 16, versículo 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. A pior coisa que pode existir com uma pessoa é se sentir superior aos outros, é se sentir arrogante, se achar o rei da cocada preta. Sabe o que é? A última bolacha do pacote. Tem gente que se acha isso. E Deus diz: não, eu conheço você, Paulo, e essa tentação aí pode ser um perigo na sua vida. O diabo teria ficado muito feliz se Deus tivesse ouvido a oração de Paulo. Porque para o diabo seria uma beleza ter um missionário, um pastor, um diácono, um crente arrogante, que sai aí julgando todo mundo e fica lá no seu pedestal, ali olhando todo mundo de cima para baixo. O diabo ia ficar feliz. Engraçado, né? O diabo ficar feliz se a oração dele fosse atendida. Sabe, meus irmãos, muitos dos nossos pedidos a Deus deixariam o diabo muito feliz. Muito feliz. Porque ele teria tudo o que queria. O espinho na carne impediu que Paulo inchasse e que ele explodisse de orgulho. Porque ele já havia contado no início do texto que ele tinha sido arrebatado aos céus, que ele tinha tido uma experiência com Deus, que ele teve visões que ele não era capaz de explicar para as pessoas, mas era algo extraordinário. E por causa daquela visão que ele teve, ele poderia inchar. E isso não faria bem para a sua vida.
Eu disse aqui recentemente que algumas pessoas, em meio aos sofrimentos, elas ficam amargas. Você deve conhecer gente assim. Sofreu tanto na vida que ficou uma pessoa pessimista, negativa, crítica. O sofrimento piorou aquela pessoa. Mas também há muitas pessoas que, passando pelo sofrimento, elas ficam melhores. Elas amadurecem. Isso é constatável. Deus não quer que seus filhos sejam crianças mimadas, mas pessoas preparadas para encarar a vida. Então, se você está passando por algum problema, primeiro, você não é diferente de mais ninguém, todo mundo sofre. A gente passa por lutas. Um outro ponto que eu queria deixar para os irmãos. A resposta de Deus é suficiente. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Paulo pediu a Deus que tirasse um peso da sua vida. Em vez disso, Deus lhe deu força para carregar o peso. Ah, Deus, eu não consigo carregar isso aqui. Dá uma coisa mais leve. Aí Deus disse, Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar força para carregar esse peso. Isso é graça. A graça é uma disposição no coração de Deus para nos dar tudo aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. Muitas vezes a gente pede a Deus para tirar o problema. E Deus fala, não, eu vou permitir que você passe pelo problema e vença esse problema. A graça de Deus, dizia um velho hino, é melhor do que a vida. A graça de Deus é que nos capacita para enfrentar gloriosamente o sofrimento. A graça de Deus é tônico, fortificante para a nossa alma. É remédio para o nosso corpo frágil. A força que põe de pé aquela pessoa que está no chão. A graça de Deus é a provisão dele para tudo aquilo que nós precisamos, quando precisamos. A graça de Deus nunca falta. Ela está continuamente disponível. Então, queridos, nós não devemos orar por uma vida mais fácil. Nós devemos orar para sermos pessoas capacitadas pela graça de Deus. Você pode estar passando por um sofrimento. Deus vai lhe ajudar a enfrentar esse sofrimento. Não devemos orar por isso, por facilidades, mas pela graça de Deus em nossa vida. O poder de Deus, diz o texto, se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Esse é o grande paradoxo do cristianismo. Deus age em nossas vidas nos momentos de fraqueza. Sabe por quê? Porque quando você diz, não, isso eu resolvo, não, esse negócio aqui vai ser uma beleza na minha vida, isso é o melhor para mim. Quer dizer, quando você está ali se achando o máximo, você não está deixando Deus agir. Não, deixa comigo. Deixa comigo, eu resolvo, eu sei. Você age de acordo com a sua cabeça. Aí Deus não pode agir. Mas quando você está lá, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Aí Deus consegue atuar na sua vida. O poder de Deus revela-se nos fracos. Eu estava, esta semana, me lembrando de um livro que eu li quando eu ainda era adolescente. Vida Cristã Normal, escrita por um autor chamado Watchman Nee. Vida Cristã Normal. E eu estava me lembrando de uma história que ele conta no livro. Ele fala que um dia ele saiu com um grupo da igreja, lá na China, interior da China. Eles foram fazer um retiro. Mas eles foram num lugar tão ruim, tão assim, sem condições, que não havia nem água. Então, as pessoas saíam para tomar banho no rio. E numa dessas vezes eles foram tomar banho no rio, e eles estavam ali. Ele viu que um dos seus irmãos, um dos membros da igreja, estava se afogando. E ele, percebendo aquilo, havia uma pessoa no grupo que era um exímio nadador, ele foi lá, chamou, falou, olha, escuta, está se afogando. E o homem que ele havia solicitado não fez nada, ficou ali olhando. E o pessoal todo revoltado, porque, poxa, ele não faz nada, ele podia pular na água e salvar. Ficou aquela angústia.
Quando o homem já estava realmente no fim das suas forças, aí ele foi e pulou. E facilmente trouxe o homem para a margem. E aí, tempo depois, o pastor falou, escuta, por que você esperou tanto? Por que você logo não pulou logo para ajudar? E ele disse, olha, pastor, se eu tivesse pulado logo, o homem estaria tão forte ainda, se debatendo, que ele acabaria afundando junto comigo. Mas quando eu pulei, ele já estava tão fraco, ele não teve força para resistir. Aí foi fácil trazer isso. Os irmãos percebem o que Deus faz na nossa vida? Muitas vezes, é que a gente é tão cheio de arrogância. É como uma vez eu ouvi um testemunho, meus irmãos, eu já fiz de tudo, agora eu peço que os irmãos orem por mim. Ou seja, ela deixou para o fim aquilo que deveriam ter feito no começo. Eu já fiz de tudo, nada funcionou. É lógico. Deixa Deus agir primeiro. Depois faça. Siga na orientação de Deus. E Paulo termina com uma coisa notável. Eu me alegro também com as minhas fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Nada de frustração, nada de revolta, nada de se afastar, de desistir. Eu me alegro. Ah, Deus, poxa, eu já fiz tanto pela tua obra, e agora o Senhor nem me atende esse pedido, né? Agora eu me alegro, agora eu entendi. Deus não prometeu uma vida sem dor, mas prometeu a sua presença e a sua graça suficientes em nossa vida. Se ele disse não a você, não é porque por falta de amor, mas porque ele tem um propósito maior. Você pode estar orando pela remoção do espinho, enquanto Deus quer lhe ensinar a confiar nele. Aprenda a confiar em mim. O não de hoje pode ser o sim, um sim maior para o amanhã. Eu comecei falando que a maioria das minhas orações não foram atendidas. Nem sei por quê. Bom, eu desconfio que por imaturidade minha, porque não era coisa séria. Deus ouviu muita coisa da minha vida. Deus me abençoou demais. Então, a gente deve continuar orando. Você já ouviu aquela frase, né? Deus responde de 3 maneiras. Sim, não e espere. Há coisas que Deus responde automaticamente. Às vezes Deus diz não, como disse para o Paulo. E às vezes Deus diz, espera um pouco, ainda não está na hora. Até quando a gente deve pedir? A gente deve pedir até quando Deus revele a vontade dele. Paulo entendeu que depois da 3ª oração, aquilo era a vontade de Deus. Ele entendeu a vontade de Deus, parou de orar. Foi isso. Então, você está orando por uma coisa, você não tem certeza, não estou vendo nada agindo, vamos orar. Até que Deus responde. Deus não atende todos os pedidos, mas ele responde. Ele responde. Você vai entender qual é a vontade de Deus. Bom, que como Paulo nós possamos dizer, Senhor, ajuda-me a confiar mesmo quando eu não entendo, que a tua graça seja suficiente para mim. Amém? Deus os abençoe.